E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel. Estamos aí para mais um vídeo de ZBrush e hoje atendendo a pedidos aí do Zumba Games, que deixou o comentário do meu último vídeo lá no canal. Ele falou o seguinte, ó: cara, teria como você ensinar ou modelar uma caveira dando dicas, como por exemplo como fazer buracos fundos ou até mesmo sobre os brushes? E estou aqui para atender o seu pedido, Zumba Games. Muito obrigado pelo comentário e vamos lá. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, porque como o modelo é mais complexo do que os vídeos que eu estava fazendo antes, ele vai ser mais uma questão de dicas mesmo, como o Zumba falou, para conseguir chegar a esse resultado que eu fiz aqui. E o importante vai ser mostrar aqui o workflow, as etapas importantes aqui que eu usei para modelagem dessa caveira, o que eu utilizei de ferramentas e pincéis e brushes aí. Então vamos lá, primeira coisa é carregar as referências. Então para isso a gente vem aqui no Texture, Import, vou selecionar aqui com Shift e abrir. Feito isso, elas vêm aqui para a paleta de Texture e nós vamos selecionar a primeira e apertar esse último botãozinho da primeira fileira aqui para adicionar ao Spotlight. Fazendo isso aqui, ó, a gente fecha o Lightbox e aqui nós temos o Spotlight. Texture, vamos pegar a segunda imagem aqui e clica no botãozinho do último da primeira fileira. Vamos fazer isso com todas, até carregar todas aqui para o Spotlight, que é muito bom para usar como referência aqui no ZBrush. Feito isso, é só clicar aqui no íconezinho parecido com o ícone do Windows, para deixar todo mundo aqui organizado à esquerda do ZBrush. Facilita bastante dessa forma. Então você pode clicar em cima delas e arrastar, e botãozinho aqui de escala e rodar. E eu vou aqui em Intensity e vou gerar ele aqui também, ó, para poder voltar a imagem normal, como essa daqui, por exemplo, que ficou transparente, ó. Então é só vir aqui no Intensity, clica e arrasta e gira aí. Beleza, só organizar direitinho. Essa de lado aqui é bacana e essa de frente aqui também. Então você clica, você deixa bonitinho aqui e aperta Z para sair o editor. A rodinha aqui dos menus do Spotlight. Só apertar o Z. E agora sim, vamos começar aí a modelagem da caveira. Então eu vou começar pegando aqui a estrelinha, o Polymesh 3D, pode clicar aqui na caixa, selecionar ela aqui, para que a gente use o Quick Mesh, que vai estar aqui no Initialize. Então clica aqui no Initialize e aperta o Q-Cube. Só que nós vamos usar ele com a resolução 1. Então você pode vir aqui e colocar 1 nos 3 eixos e apertar de novo. Então agora ele não vai ter subdivisão. Isso para a gente já vir aqui em Geometry e dar um Divide e ter ele com a mesma quantidade de polígonos, bonitinho, só que arredondada já. Então facilita aí pra gente. Eu vou apertar X agora para ligar a simetria, para a gente fazer dos dois lados. E vamos usar agora o Brush Z-Modeler. Então aperto B para selecionar os brushes e vem aqui e seleciona Z-Modeler. Com o Z-Modeler, nós vamos puxar aqui, só clicar, ele já está com Key Mesh. Então se você clicar, aqui está dando a mensagem porque está com subdivisão. Então após subdividir, Del Lower para deletar. Agora sim, ó, clica e arrasta para a gente fazer essa parte aqui da arcada dentária superior. Só isso. E aqui também a gente já pode tirar o que vai ser a mandíbula dele, ó, com o Z-Modeler também. Nós vamos fazer o seguinte, é só apertar Alt, fica segurando o Alt e pinta nesses polígonos aqui de baixo, nesses dois de baixo e nos dois da lateral, para a gente tirar, para a gente extrair isso daqui, ó. Agora é só clicar, arrastar e apertar o Ctrl. Quando você estiver arrastando e apertando Ctrl, ele vai separar uma nova superfície aqui. Agora a gente vai fazer de novo, segurar o Alt e pintar o polygroup branco, que é tipo um polygroup temporário, e vamos fazer o processo agora só de clicar e arrastar para criar espessura. Isso daqui vai ser a basezinha da mandíbula e esse resto aqui, o restante, vai ser do restante da caveira. Agora a gente vai usar o Move Topological. Então aperta B e seleciona aqui, ó, Move Topological. Agora é só alterar aqui o tamanho do pincel, ó, com S e organizar. Como ele é o Topological, então a gente tem a facilidade de mexer nessa superfície aqui de baixo e não alterar a de cima e vice-versa. Então tá mexendo na de cima
e não altera a de baixo. Agora, com o Move, é só a gente organizar o melhor possível essas duas superfícies aqui, ó. Então eu vou dar uma estreitada. E é um processo mais de ajustes gerais mesmo na forma. Feito isso daqui, então, nós vamos fazer o seguinte: divisão, então pode dar o divide. Com mais esse nível de subdivisão, a gente continua o ajuste básico do modelo. E uma forma, algo legal de se pensar aqui também, ó, nessa etapa, é criar um polygroup para cada superfície. Então, eu venho aqui em Polygroups e vou dar um Autogroups. Agora só tem 2 polygroups, o que facilita aí a seleção. Então, por exemplo, eu quero deixar visível só o de cima, eu vou dar um Shift Ctrl e clico no de cima. Isso é bem legal para a gente ter aí um controle maior sobre cada parte, nessa etapa de definir o design geral. Shift Ctrl clica fora para voltar. Shift Ctrl clica no de baixo. Ó, e a gente tem um controle bem bacana de cada superfície aí para ir modelando, ajustando individualmente. Bom, isso daqui é o que eu faço nessa etapa. Depois, aqui em seguida, eu já vou para subdivisão. Lógico, sempre ajustando o máximo possível e tudo que der, com base nas referências. Ó, coloca lá, dá uma analisada, né? Coloca aqui de lado, ó. Pode apertar o Z para entrar no Spotlight aqui e colocar, por exemplo, aqui, ó, opacidade e ajustar certinho para ver se está ficando próximo da referência. Ó. Tirar a perspectiva para ajudar aqui a ver se está ficando bacana. Apertar Z, trazer um pouquinho para cá e aqui. Agora ajusta. Certo, agora a próxima etapa, Geometry e Divide, para dividir mais uma vez e continuar o processo. Então, é basicamente isso que eu faço nessa etapa, nesse momento aqui, de ir fazendo essas divisões e ajustando o máximo possível. Agora vamos para outra etapa que vai permitir a gente colocar mais detalhes nessa caveira. A gente poderíamos ligar o Dynamesh agora, só que se ligar o Dynamesh ele vai vir com toda essa marcação aqui dos polígonos. Então eu dou mais uma divisão, deixo mais suave, para quando ligar o Dynamesh ele já vir suave. Outra coisa é, por exemplo, as áreas que ficarem muito fininhas assim, ó, eu uso o Inflate para dar uma infladinha aqui, ó. Só que não vai acontecer nada porque o Spotlight está ligado. E para ele funcionar como referência, para ele funcionar sem estar em cima da imagem, porque aqui os brushes não vão funcionar. Então é só vir aqui em Brush, Samples e desabilitar Spotlight Projection. Desabilitou, agora o Inflate funciona. Os brushes vão funcionar mesmo o Spotlight estando ligado. Então vou passar o Inflate aqui, para voltar um pouquinho a espessura, que ficou muito fininho. Dou um Smooth com Shift para suavizar. Se ficar muito espesso, ficar muito grosso, ó, usa o Shift para suavizar e o Inflate para dar engordadinho na superfície. Vamos dividir mais uma vez, fica bem suavezinho, ó. E aqui a gente pode deletar, não vamos precisar, ó, Del Lower. Porque a gente vai habilitar agora o Dynamesh. Aqui em Geometry,
Dynamesh, eu vou ativar o Dynamesh aqui, ó. Só que teve dois problemas. Um que ele ficou muito low poly e outro que ele uniu as duas partes aqui. Então, para resolver isso, a questão da união, como a gente colocou lá polygroups, autogroups, cada uma superfície virou um polygroup diferente, é só ativar essa função aqui, groups, ele vai manter as partes separadas aqui, porque são polygroups diferentes. E em questão da resolução, é só aumentar aqui, colocar aqui 500 para testar, ó, e vou ligar o Dynamesh agora. Resolvido os dois problemas, tanto da questão da não ligar as duas partes e da resolução, que já ficou mais interessante aqui também. Nessa etapa, então, a gente pode passar para duas coisas importantes, como definir aqui os olhos, nariz, todo o volume, a forma geral dele com um pouco mais de definição, e também essa parte aqui da maçã do rosto, que é importante porque ela tem um vão aqui, ela tem um buraco nessa região. Então a gente vai fazer isso de uma forma bem legal aqui no ZBrush. Nessa parte dos olhos, então, para já adiantar, ó, a gente tem várias formas de fazer isso. Então, por exemplo, se eu aperto B e pego o brush Clay Breed Up, que a gente vai usar muito, e aperto Alt, eu consigo aqui fazer o buraco facilmente, ó. Ou também a gente pode apertar Ctrl, segurar Ctrl, fazer aqui o buraco, né? Você pode definir aí exatamente como você vai querer o buraco aqui do olho, ó, com a máscara, segura Ctrl, clica fora para inverter, e com Move, ó, pegar aqui o B, Move Topological, e eu vou levar isso para trás, ó. Então, respondendo o Zumba Games, é uma forma de se fazer aí os buracos fundos no modelo. Agora, Ctrl, clique e arrasta para limpar a máscara, Ctrl, clique e arrasta para atualizar o Dynamesh. Então, Ctrl Z para você ver como é que vai ficar. Ctrl, clique e arrasta, limpou. Atualizou o Dynamesh, ele reconstrói a topologia aqui com base nesse estilo do Dynamesh, o que é muito legal por não faltar resolução em nenhuma parte dele. E tudo que a gente precisar modelar, a gente vai ter resolução no local. Aqui para a narina, para o buraco do nariz, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Então desenha aí, pode desenhar aquele filetinho, Ctrl Alt, Ctrl para pintar a máscara e Ctrl Alt para limpar. Ctrl, clica fora para inverter e puxa para trás. Ctrl, clique e arrasta para limpar. Ctrl, clique e arrasta para atualizar o Dynamesh. S para alterar o tamanho do pincel. Shift para dar o smoothzinho e suavizar. Agora aqui, uma etapa importante é aquilo que eu falei da maçã aqui, ó. Para fazer isso, para fazer esse vão, temos várias formas também, mas uma que eu achei bem interessante é a gente fazer isso aqui, ó. B, pego o Insert H Ring, esse daqui, ó, B, Insert H Ring. Agora vamos aqui, ó, e clica e arrasta, girando, para colocar aqui mais ou menos, aqui, ó. Agora aperta B, seleciona o Move Topological de novo, e vista aqui de cima, ou mais ou menos de cima, pincel grande, aqui o S, Draw Size, e vou colocar aqui, ó, aqui atrás e aqui para dentro. Sempre pensando que aqui tem que ter o vão. Deixa o vãozinho ali. E aqui, ó, com base na referência, a gente vai olhando. Vou colocar mais ou menos aqui, subo um pouquinho, isso aqui para trás. Vou apertar Shift para dar um smooth, ó, e afinar. Deixar um pouquinho mais fino. Aqui um pouquinho mais alto. Se quiser usar o Inflate, B, Inflate. Deixar um pouquinho maior a região. B, Move Topological e organiza. Aqui será a maçã do rosto dele. Agora é só Ctrl, clique e arrasta para limpar a máscara. E, muito importante isso aqui, ó. Esse aqui é um polygroup, esse daqui é outro. Se a gente atualizar aqui agora,
vai acontecer que eles vão ficar separados como aqui ficou. Então, a gente tem que fazer com que esses dois sejam o mesmo polygroup para na hora que atualizar, eles fundirem. Então, a gente vai clicar aqui, ó, Shift Ctrl, clicar na mandíbula, clicar nela de novo, segurando Shift Ctrl, para deixar só esses dois aqui visíveis. Agora a gente vai apertar Ctrl W, transformar essas duas superfícies em um polygroup só, um único polygroup para as duas superfícies. Vamos apertar Shift Ctrl, clica fora para voltar. Agora é só dar Ctrl, clique e arrasta fora do modelo para atualizar. E isso fez com que as duas superfícies se fundam em uma só. Passar aqui o Shift com o Smooth. E aqui a gente já tem aí a ligação. Certo, então nessa etapa eu volto para o Brush Clay Build Up. Clay Build Up, muito bom para esculpir. Então é um processo, ó, da escultura mesmo digital, que eu abordei até bem pouco até nos vídeos anteriores, porque eu estava fazendo algo mais básico, mais controlável, e esse modelo, ele já é um modelo que precisa um pouco mais de escultura digital mesmo, e o Clay Build Up é muito bom para essa função. E aqui exige muito a questão da atenção com base na referência, então tem que ter muita análise da referência e ir passando levemente com a tablet para conseguir a forma. E eu utilizo sempre usando o Shift também para suavizar o que eu estou fazendo, sempre usando o Shift, e o Clay Build Up para dar volume e Shift para dar Smooth. Mas essa etapa aqui ela também precisa de muito ajuste no design geral, então a gente usa muito o Move também. Então eu gosto de usar o Move Topological para ajustar, e a gente vai sempre ajustando o geral também, ó. O formato geral, design do modelo. Essa parte aqui, ó, ela vem aqui atrás, então já coloca aqui já vai lá para dentro, ó. Tem a voltinha aqui, e isso daqui cai um pouquinho, e sempre analisando o máximo possível, ó, o design aqui através das referências, ó, e buscando chegar o mais próximo possível. Aqui eu estou usando o Move com Alt para empurrar, ó. Afundar essa região aqui. Shift Ctrl para isolar. Shift Ctrl para voltar. Move, empurro aqui. Move com Alt, ó, para afundar mais a região aqui do buraco aqui do olho. Certo, feita essa etapa dos ajustes, agora nós vamos aumentar a resolução aqui do Dynamesh para conseguir mais detalhes. Cada vez a gente termina uma etapa de detalhes, a gente já passa, já aumenta a resolução para conseguir. Deixa eu ligar a perspectiva aqui para a gente ter uma noção com a perspectiva. Então a gente aumenta aqui a resolução para conseguir mais detalhamento do modelo. Então aqui está 500, eu vou colocar aqui 1000. Só que antes de aumentar a resolução, eu dou uma divisão. Para suavizar, deleto, del lower. E agora sim, ó, Ctrl, clique e arrasto. Fora para atualizar. Vamos ligar aqui para ver como é que estava a malha. Ó. Antes da subdivisão, dessa forma. Então a gente subdivide aqui, deleta. E agora com 1000 aqui de resolução, Ctrl, clique e arrasta. E atualiza. Com essa resolução dá pra gente trabalhar muito mais detalhes aqui.
E aqui também já é um bom momento para trabalhar com Clay Buildup. Pega B, Clay Buildup e vamos esculpir isso aqui, ó. A dica é deixar o Z Intensity aqui, a intensidade baixa, para ter maior controle sobre a escultura. Então aqui vou com Alt, ó, sem o Alt. Aqui tem um probleminha, quando acontecer isso, ó, vai puxar lá atrás. Para evitar esse tipo de coisa, a gente vem aqui em Brush, Auto Masking e liga Bake Face Mask. Agora a gente pode passar aqui, ó, e não vai puxar lá dentro. Então vai criar uma máscara automática da parte oposta que você está modelando. Então agora aqui é esculpir, ó, vai passando para criar volume. Vamos criar volumes aí nas áreas que precisam. Aqui a gente vai tirar, então segura Alt, ó, segurando Alt, que ele vai para dentro. E atualizando o Dynamesh. Ctrl, clica e arrasta, atualiza, passa aqui o Shift para dar um smoothzinho, tirar aí a marca dos polígonos. Beleza, agora precisamos fazer aí os dentes. Para os dentes eu vou usar aqui apertar o B e pegar o Insert H Cube. Então clica nele aqui, ó, clica, arrasta e volta para ele ficar compridinho. Ele vai criar a máscara automática. Só pegar aqui, ó, B, Move Topological, e organiza aqui, ó. Tá? Eu uso aqui nessa etapa o Transpose. Então eu aperto W, ó, vou desenhar aqui para criar ele bonitinho no círculo do meio para organizar a posição. Aqui eu aproveito, seguro o Ctrl, clico no círculo do meio, ó, dentro dele, para duplicar. Ele cria máscara automática, ó, então fica fácil da gente organizar aqui. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui, Ctrl, segura Ctrl, clica no círculo do meio, ele copia. Tá? Então a gente tem aqui 3. Vamos continuar aqui, Ctrl, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, agora é organizar aí a posição, né? Dá um Ctrl, clique e arrasta. Ctrl W, só para deixar diferente o polygroup. E aqui tá com o Move Topological. E isso é muito legal, ó, porque ele vai mexer só na superfície que você clicar. Então, vai ter um controle quase individual aí sobre cada superfície aqui. E isso é só deixar o pincel grande, ó. Se deixar muito pequenininho, vai acontecer isso. Com o pincel grande, vai acontecer isso, porque o Move Topological ele tem essa característica de isolar só na malha que você está clicando. Logicamente que aqui a gente pode usar um Transpose para dar uma rotacionada, para dar uma organizada, né? Mas aqui é só para mostrar o processo mesmo que eu uso, para o vídeo não ficar tão comprido. E quem quiser se aprofundar mais e ver uma caveira dessa com detalhes, eu tenho uma boa notícia também, porque eu estou voltando com as aulas particulares. Então, a partir da semana que vem, eu vou abrir as inscrições, vão ser pouquíssimas vagas, são aulas ao vivo, não tem como ter uma quantidade muito grande de pessoas para conversar, para dar aula ao vivo. Então vão ser poucas vagas e provavelmente a partir da semana que vem eu vou estar abrindo as inscrições aí para quem tiver interesse. Mas eu vou falar mais sobre isso com detalhes durante a semana aí também. Bom, feito isso, agora nós vamos transformar cada um desse aqui em um polygroup, porque senão eles vão ligar um no outro, né? Vão fundir. Para isso a gente vai dar um Shift Ctrl e deixar isoladinho aqui, Polygroups e Autogroups. Ó,
Agora, quando a gente atualizar o Dynamesh, ó, cada um continua sendo individual, não vai conectar, não vai ligar. Vou dar um smoothzinho, com Shift, e aí eu tenho a geometria para trabalhar os dentes dele. Vou dando Smooth e com Move eu vou organizando isso aqui. Mesma coisa para a parte de cima. Pegar aqui o Inflate, dar uma infladinha aqui nos de trás, deixar mais gordinho. E Move Topological, subir esses daqui um pouco. Mesma coisa aqui para a parte de cima. Com essa resolução, vou pegar aqui o B, Clay Build-Up, dá para esculpir muita coisa bacana nessa etapa. Dá para avançar bastante na modelagem dele. Depois disso aqui, feito isso, aqui já dá para a gente fazer essa rachadura aqui do crânio, ó. Então a gente faz ela com o Dan Standard. Vai ser muito bom para fazer isso, ó. Fazendo um zigue-zaguezinho. Certo. Depois disso, depois de toda essa etapa aqui, feito todo o detalhe que puder com Clay Build-Up, com Dan Standard, né, esculpindo mesmo, bonitinho, deixando ele bem legal, os dentes e tudo mais, aí eu já passo para outra etapa que não é mais o Dynamesh. Né, eu vou dar uma atualizada aqui no Dynamesh, a última. Podemos até ligar ele aqui, ó. Podemos aumentar, colocar resolução aqui 1500 para fazer ainda esses detalhes aqui no próprio Dynamesh, ó. Atualiza, aí vai ficar um pouquinho mais pesado. Aí, tinha dado probleminha aqui. Aí vai ficar um pouquinho mais pesado para atualizar, mas ainda assim dá para trabalhar legal e vai permitir que a gente tenha mais detalhezinho aqui, ó. Então dá para cavar ainda melhor, definir melhor isso daqui. Outra coisa para dar um volumezinho legal é passar o Clay Build-Up aqui também. Então usei o Dan Standard para fazer a rachadura, mas eu passo um Clay Build-Up aqui em volta para dar um volume interessante, ó. Agora sim, depois disso, ó, dá uma atualizada no Dynamesh. E por fim, eu vou aqui agora dar uma divisão aqui em Geometry Divide e trabalhar com subdivisão agora, para não ficar dependendo da resolução do Dynamesh e a gente poder ter um modelo com bastante quantidade poligonal para detalhes. E também uma etapa onde eu já não trabalho mais com simetria. Então aperto X para desligar a simetria, dá um smoothzinho aqui, pegar o Dan Standard novamente, ó, e começar a fazer aqui alguns detalhes sem simetria. Lembrando que esses detalhes sem simetria aqui a gente pode fazer na etapa do Dynamesh também. Por exemplo, se tiver uma coisa igual aqui, né, que eu tinha feito nessa outra, tá vendo? Então dá para fazer isso aqui, uma etapa ainda sem simetria no próprio Dynamesh antes de passar para subdivisão. E aí continua com o Clay Build-Up, com o Dan Standard, com o Inflate, muito usado também. Trim Dynamic, muito bom para deixar áreas fininhas. Por exemplo, aqui eu usei muito no nariz para afinar essa região. Então passo o Trim Dynamic aqui, passo ele aqui e eu consigo afinando a região. Dá para fazer isso com Clay Build-Up, só que o Trim Dynamic já é mais fácil de conseguir isso aqui, ó, porque ele não bagunça tanto a superfície igual o Clay Build-Up. Ele já deixa mais polidinha, mais lisinha. Mas para áreas que você precisa deixar a superfície bem fininha, ele é muito bom. Para finalizar, esses detalhes aqui da superfície, ó, você pode fazer com o Brush Noise e você passa ele na superfície, ó. Dá um efeito muito bacana. Só tem que ter cuidado com isso, ó.
Então aí tem que fazer aquele esqueminha, ó, Brush, Auto Masking, Bake Face Mask. Aí dá pra usar ele com mais tranquilidade para não bagunçar o outro lado. Essas são as etapas aí, basicamente as etapas que eu utilizei para modelar essa daqui, ó. Então, daqui com um pouquinho mais, algumas horas, lógico que esse daqui foi bem rápido, alguns minutos aí para chegar a esse resultado aqui da caveira, ó, mas com algumas horas de trabalho e sempre observando várias referências, sempre analisando o que pode ser interessante colocar uma rachadura aqui, essas rachaduras aqui diferentes, ó. Então, com algumas horinhas, mas com o mesmo princípio do que eu mostrei aqui agora, dá para chegar a um resultado mais elaborado como esse daqui. Que eu cheguei com essa caveira com algumas horinhas a mais de trabalho aí. Beleza? E, detalhe, outra coisa também importante, ó, é você pegar e sempre você pegar isso daqui, pelo menos eu uso e acho muito bacana, você duplicar, dá um duplicate, esconde aqui o de baixo e continua fazendo as alterações. Então pego aqui, vou pegar o Move Topological e vou ajustar isso daqui, por exemplo, X, aí vem aqui, ó, ajusto, aqui por exemplo, faço alguns ajustes nela, e aí eu comparo com a de baixo. Então desligo o olhinho aqui, deixo os dois olhinhos desligados e aperto a setinha para baixo aqui do teclado, ó. Setinha para baixo, setinha para cima, para navegar entre as subtools, ó. E com isso eu vou comparando o que eu fiz de alteração de uma para outra. Aí ficou legal? Beleza. Aí depois eu vou, duplico de novo e faço mais alguma alteração. Fecho, desligo o olhinho e, por exemplo, ó, aí eu vou assim, comparando uma versão com a outra. Essa daqui, uma versão atual. Aí ó, eu tenho várias subtools, todas estão aqui com os olhinhos fechados, inclusive a que eu estou selecionado. Então quando eu vou para baixo, ó, eu vejo como é que estava a de baixo. E vou indo até chegar. Ó, essa daqui como é que estava. Depois fui ficando assim, ó, fui trabalhando mais até chegar nessa versão. Então eu uso isso daqui muito de duplicar para ir comparando as versões, ó. Depois disso, ó, só salvar o projeto, File, Save As, e salva sua caveira aí para não perder todo o trabalho. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, dê uma avaliada, uma compartilhada e um comentário se gostaram, acharam legal, se tiver alguma dificuldade, algum problema. E se tiverem dicas para os próximos vídeos também serão muito bem-vindos, como essa do Zumba Games, que pediu aí a caveira e foi muito legal fazê-la. Até empolguei e fiz aqui, depois de tanto tempo sem fazer um trabalho no C das aulas, fiz uma caveirinha aqui um pouquinho mais elaborada e foi muito legal para relembrar os tempos de escola, quando eu ficava desenhando caveira o tempo todo no caderno ao invés de estudar. Então é isso, eu falo com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!